E hoje eu tô aqui para responder as perguntas que eu recebi esse final de semana no meu stories do Instagram. Eu disse lá nos meus stories esse final de semana que eu ia gravar um vídeo respondendo as perguntas feitas no aplicativo, ao invés de responder lá. E eu recebi algumas muito interessantes, eu recebi umas também que só a leseira, mas eu vou responder elas agora aqui. A primeira pergunta foi da @laua_topzera. Ela perguntou: como reagir a comentários do tipo "a dança é pecado", "homem que dança é homossexual", etc. Eu achei essa pergunta muito legal e essa foi uma questão que eu sempre tive que lidar durante toda a minha vida. Eu comecei a dançar muito cedo. Eu não comecei a fazer aula muito cedo, mas eu comecei a dançar muito cedo, comecei a me interessar pela dança muito cedo. Eu tinha, eu acho que 3, 4 anos. E essa foi uma questão que eu tive que aprender a lidar, principalmente na escola, porque eu recebia comentários maldosos. Os outros meninos bagunçavam comigo, porque eu também nunca gostei muito de jogar futebol na escola. Não sei chutar uma bola. Então eu tive que aprender a lidar com isso e às vezes com certo receio da minha família de me deixar ir para os ensaios, de participar das ministrações em outros lugares quando eu era mais novo, justamente por essa fama, né, de que homem que dança é homossexual, etc. E eu não vou dizer que isso não acontece, porque isso é muito comum, inclusive dentro das igrejas. A igreja ela não está livre disso. Mas não só no Ministério de Dança, isso é uma questão muito delicada de se abordar. Mas o que sempre fica enfatizado é a questão da dança. Principalmente porque é muito mais comum nós vermos mulheres dançando, mulheres se aperfeiçoando na dança, ensinando dança, né? Do que homens mesmo sem ser homossexuais. Agora, eu nunca fui muito de arranjar treta, de arranjar confusão, então a maneira como eu reagia a esse tipo de comentário era ignorando. Algumas vezes eu tentei discutir, isso há anos atrás, né? Quando eu ainda não tinha maturidade suficiente para lidar com isso. Mas eu já tentei discutir sem sucesso, então a maneira que eu encontrei de reagir a esse tipo de comentário é ignorar. Agora, quanto à dança ser pecado, eu não acredito que a dança seja pecado, porque nós temos menção da dança na Bíblia. Nós temos menção em Salmos de que nós devemos louvar a Deus com danças. E ali a Bíblia não especifica se a gente tem que fazer esse tipo de movimento aqui para dizer que Deus vai ser engrandecido. Louvai-o com danças. Eu acredito muito em que a gente precisa se aperfeiçoar naquilo que a gente foi chamado para fazer, naquele talento que nós temos. Existe uma diferença entre o dom e o talento. Os dons do Espírito não são a dança, o canto, o tocar o instrumento. Esse não é o dom do Espírito. E lá no livro de Coríntios a gente vê a menção dos dons do Espírito, que são dons de curar, dons de operar maravilhas, de dar a palavra de sabedoria, né? Então, nessa mesma passagem da Bíblia, há a menção de que existem diferentes tipos de ministérios e diferentes tipos de dons, mas todos são ministrados, todos são dados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu particularmente não acredito que a dança seja pecado. Davi dançou, Miriam dançou, o salmista nos ensina a dançar com adufes, com pandeiros. Então, eu acredito que a dança ela não seja pecado, mas eu também não digo que seja um dom do Espírito ou algo do tipo. Os dons do Espírito são outros e nós temos talentos. E esses talentos nós desenvolvemos para a honra e para a glória de Deus. Então, é basicamente dessa maneira que eu reajo. Eu ignoro os comentários maldosos e ofensivos e eu não acredito que a dança seja pecado. E a segunda pergunta foi do @recairo. Ele perguntou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia, está lá em Romanos 8:31. E nesse capítulo, nos versículos anteriores a esse versículo em específico, né, dessa parte do capítulo, o apóstolo Paulo está nos explicando como Deus age na nossa vida e tudo que Ele tem preparado para nós, sobre nós cumprirmos o seu chamado através do propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta é retórica. Ela já tem a sua própria resposta. Ninguém vai contra você. Se Deus é com você, essas pessoas elas não vão prevalecer. A vontade de Deus é maior sobre a sua vida. A terceira pergunta foi da @Anne_Meirelles__. Quando soube que estava preparado para criar um canal no YouTube e quais os teus planos futuros para ele? Essa é uma pergunta bem legal.
E eu não estava preparado para criar um canal no YouTube. Na verdade, esse é o meu 11º vídeo e eu ainda não me sinto preparado para isso aqui. Eu ainda estou caminhando para chegar lá. Ainda falta muita coisa. Mas foi em maio. Foi no começo de maio desse ano de 2018. Eu já estava com essa vontade desde o começo do ano. Só que eu nunca tinha criado essa coragem, aquela velha história, eu tenho uma vontade de criar um canal, mas eu não sei como que eu vou criar, não sei o que e tudo. E aí quando chegou em maio, um dia, um domingo, eu falei, eu quero gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo sobre isso e vai ser isso. E aí quando foi na segunda, eu já subi o vídeo pro YouTube e comecei o meu canal. E aí foi quando eu falei assim, agora eu vou ter que continuar. E foi quando eu estabeleci a minha meta de um vídeo por semana e tudo. Só que tem um lado curioso. Eu comecei o canal sem celular e sem computador. Então era uma época que eu tava passando um perrengue assim, sem nem me comunicar direito. Tanto que eu gravei o meu primeiro vídeo com essa máquina aqui. Que é uma máquina que toda mãe tem em casa. Mas toda mãe ganhou uma máquina dessa, de Dia das Mães ou de aniversário. E foi com ela que eu comecei o meu canal. Daí passou o primeiro mês, eu acho que eu publiquei uns 3 vídeos gravando com ela. E eu tava dividindo o celular com meu pai e o computador que eu tava usando pra editar era da minha irmã, que me emprestava o computador dela. E foi assim que eu comecei. Eu não tinha nada, mas eu tinha fé. E ainda tenho fé, né? E Deus foi providenciando tudo. Agora, o que eu tenho pro futuro desse canal... O meu principal intuito com os vídeos que eu subo aqui no YouTube é poder alcançar outras vidas que talvez não conheçam a Cristo. Basicamente o que eu tenho para o meu futuro do canal é isso, continuar impactando vidas, alcançando vidas, espalhando o amor de Jesus e compartilhando um pouco da minha vida também com os inscritos aqui do canal. A quarta pergunta foi o @Sidney_Barbosa_9 que fez. Quais são os seus estudos para dança? Fala um pouco sobre essa arte. Então, eu já tive vontade de fazer faculdade de dança, mas essa vontade passou. Basicamente, esse ano os meus estudos para dança têm sido no balé clássico, jazz e dança contemporânea e danças ministeriais, que é o que eu estou dando aula no estúdio onde eu também faço aula. Eu não tenho nenhuma formação específica, mas eu pesquiso muito, eu procuro me esforçar ao máximo e sempre estar buscando algo novo, porque eu entendo que principalmente no mundo das artes, a gente precisa estar se atualizando, né? A gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor. E eu vejo que a dança também é uma ferramenta muito poderosa de atração para vidas para Cristo. Então, quando a gente consegue aliar a técnica à unção que Deus colocou sobre a nossa vida, a gente faz coisas muito top para Deus. Invista tempo, invista dinheiro também, vale muito a pena. Não pense como gasto, pense como investimento. Porque se é o que você ama fazer, se é o que você acredita que Deus te deu como talento para desenvolver, para engrandecer o nome dele, faça isso. A quinta pergunta foi o @RodrigoDGil. Qual o seu sonho no lado profissional? Um pouco difícil de responder, mas hoje eu faço faculdade de arquitetura. E a arquitetura, ela surgiu pra mim, assim, na minha vida, no meu ensino médio. Eu acho que eu tava no 2º ano do ensino médio, quando eu decidi que eu ia fazer arquitetura. E aí, quando foi no 3º ano, eu tive certeza de que eu queria fazer arquitetura. Porque eu comecei a chegar na reta final ali dos meus estudos básicos, né? Pra ir pra nova fase da faculdade, e eu não queria ficar atrasado. Eu sempre fui muito precoce em tudo. Então, aos 15 anos eu já estava fazendo o meu 3º ano de ensino médio. Eu me formei no ensino médio com 16, eu completei 16 no meio do ano. E aí eu não entrei na faculdade no primeiro semestre do ano de 2016, eu entrei no segundo, entrei com 17 anos, mas eu considero com 16. E hoje eu já tô no 5º período da faculdade de arquitetura. Eu continuo amando o curso, apesar de ter algumas disciplinas que a gente... Sempre tem algumas disciplinas que a gente não gosta. Mas, no geral, eu amo muito arquitetura, eu amo estudar as construções, eu amo fazer estudos históricos, de fazer as visitas, sabe? De conhecer novos lugares. Só que hoje eu não sei se eu consigo me ver atuando. Isso aqui, olha, eu nunca tinha falado, acho que pra minha família. Mas vamos saber agora. Eu não sei se eu me vejo
atuando na área da arquitetura. Não sei se eu me vejo ainda como um arquiteto, mas eu acredito que seja muito importante você ter uma formação acadêmica. Eu estou começando a construir essa carreira aqui no YouTube, né? Eu gosto muito de redes sociais, eu cuido do meu Instagram, eu organizo o meu perfil todo. E Deus tem me levado a lugares incríveis através da palavra dele. Então, eu acredito que eu tenho um chamado específico para minha vida relacionado a questões ministeriais, que não significa necessariamente que eu não vou poder exercer a minha profissão, mas é algo que pode ser que eu queira renunciar depois, sabe? Hoje eu estou na metade da minha faculdade de arquitetura e eu pretendo terminar, então eu vou ser um profissional arquiteto e urbanista, mas eu não sei se eu consigo me ver atuando na área, apesar de amar de paixão. E é isso. E outra coisa, eu tenho um sonho muito grande de fazer um intercâmbio. Eu sei que o intercâmbio vai abrir muitas portas para mim profissionalmente, vai me destacar no mercado de trabalho e eu vou adquirir uma fluência muito melhor no inglês, que é uma língua que eu amo muito. E eu sou louco para fazer um idioma, então isso se encaixa também numa questão profissional. A quinta pergunta foi da @AlessandраF, vulgo minha irmã. Qual é o maior desafio dos jovens cristãos hoje? Pesado? Pesado essa pergunta aí? Sendo bem literal na resposta, o maior desafio do jovem cristão hoje é ser cristão. Porque a gente vive numa sociedade tão deturpada, em que os valores estão tão deturpados e tão diferentes, que é difícil você ser cristão genuíno hoje. É difícil para o jovem, e eu falo como jovem, que é difícil você permanecer com seu caráter íntegro, com tantas pessoas ruins e maldosas ao seu redor. Então eu acredito que o maior desafio do jovem hoje, do jovem cristão hoje, é ser cristão e manter a sua integridade. Principalmente em questões sentimentais, porque hoje a maioria dos jovens não tem inteligência emocional, sofrem com muitos traumas, sofrem preconceitos, sofrem bullying e um universo de coisas que está na mente dos jovens. Então eu acredito que seja exatamente isso, é permanecer com caráter íntegro e parecido com Jesus. A sexta pergunta foi da @_Thay Azevedo. Como lidar com o ministério o qual o líder parece não se importar? Desistir é uma opção? Eu não vou dizer que desistir é uma opção, porque isso é uma decisão sua. Se você acredita que você foi chamado para fazer determinada coisa e você acredita que Deus tem se agradado com isso, eu acredito que desistir não é uma opção. Eu estou liderando um dos ministérios de dança da minha igreja há 3 anos já, tem 3 anos e uns 2 meses. Então eu já passei por algumas coisas. Claro que existem líderes que estão há muito mais tempo que eu. E uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso dar atenção para os meus liderados também. Porque assim como eu quero a atenção deles na hora que eu estou ministrando ensaio, na hora que eu estou fazendo alguma coreografia, que eu estou ensinando algo novo, eu preciso dar o feedback de atenção para eles também, porque eu já me deparei com N situações. Eu já vi pessoas que entraram, que saíram, pessoas que eram da igreja há anos, que se desviaram, pessoas que entraram um dia desse e já estão mais parecidos com Jesus do que os que estão há anos, né? Mas eu, como líder, preciso estar atento a isso, eu preciso ver o que está acontecendo, e isso faz parte de me importar com a equipe, né? De me importar com o que está acontecendo, de me importar com os problemas que estão acontecendo, de como eu vou resolver esse problema, se há solução para esse problema. E eu acredito que a chave para resolver esses tipos de problemas dentro da equipe é chegar com a equipe toda, conversar, abrir o jogo, falar o que está acontecendo. Eu não vejo problema em pedir a opinião dos meus liderados. Lidar com um líder que parece não se importar com o ministério é difícil, porque às vezes você quer fazer e não pode, porque você é liderado, você não é líder. Então eu acredito que a maneira correta de agir nessa situação é pedir direcionamento de Deus, se aquilo é pra sua vida mesmo, se é pra você estar nesse ministério, se é pra você estar... E quando eu digo ministério aqui, não é ministério de igreja, naquela igreja e tal, é o ministério que você exerce, ministério de louvor, ministério de dança, ministério de teatro, etc. Pedir direcionamento de Deus, se é aquilo que Deus quer pra sua vida mesmo, como que você pode proceder, pede sabedoria de Deus. Se você acha que é necessário uma conversa a sós com o líder, que faça, mas que peça a sabedoria de Deus. Eu acredito que a resolução de qualquer problema se dá com comunicação. Lidar com um líder que parece não se importar com o ministério, talvez seja a comunicação. E eu acho que desistir não é uma opção, talvez seja uma decisão. Você decidir o que é melhor para você, de acordo com o que Deus ministrou ao seu coração. Agora, a última pergunta
Foi uma pergunta de uma criatura da minha vida que não tem o que fazer, que é a @RuthAlmeida, underline, eu acho que é underline. Qual é a diferença de biscoito e bolacha? Eu não faço a mínima ideia. O que vem primeiro na minha cabeça eu falo, isso aqui é uma bolacha, isso aqui é um biscoito. Às vezes biscoito fica estranho. Eu acho que é toda uma questão regional, toda uma questão aí de onde você cresceu, falar biscoito ou bolacha, né? Isso é uma briga que nunca vai acabar. Ela fez outra pergunta também que eu não coloquei aqui, que foi: se o pato perder a pata, ele fica manco ou ele fica viúvo? Eu também não faço a mínima ideia, porque a bênção do nosso português se escreve da mesma forma para as duas situações. Então vai da sua interpretação, minha filha. Esse foi o vídeo de hoje. Tomara que você tenha gostado das perguntas que eu respondi e que as respostas tenham pelo menos abençoado e falado um pouco ao seu coração. Se você tem uma ideia de vídeo especial, 200 inscritos no canal, coloca aqui no comentário, porque eu ainda estou aceitando. Eu recebi umas ideias interessantes no último vídeo. E se você não assistiu o vídeo da semana passada, tá aqui no card, eu separei pra você. E eu vou deixar no final desse vídeo alguns links pra você assistir também. Então, confere lá. Então fique com Deus, não deixe de conferir os vídeos e graça e paz!